Mas é isso, o Flávio Serafini falava aqui das dificuldades que a gente está tendo diante do que é a política de morte colocada pelo Witzel com a política pública de segurança. Estava comentando um pouco do que foi o assassinato do menino João Pedro em São Gonçalo. É claro que a gente teve ali uma mega operação policial que envolveu as polícias civil e federal, e o quanto que a gente, da Comissão de Direitos Humanos, tá atuando, né, para o acompanhamento desses casos, em especial no caso do João Pedro. A gente fez uma reunião junto com a Defensoria Pública, que está acompanhando juridicamente a família. Então, isso, e nós estamos acompanhando pela Comissão de Direitos Humanos justamente para poder dar uma contribuição ali no que tange ao acolhimento psicológico dessa família, né? Vocês lembram, João Pedro não estava sozinho, ele estava com os primos, então a família toda está muito abalada psicologicamente. Então a gente está encaminhando as famílias para o serviço de atendimento, porque a gente precisa que eles também se fortaleçam emocionalmente, né? A gente sabe que diante disso é uma situação absurda, que nenhuma família merece sofrer algo tão parecido, né? E falando nenhuma família merece, eu lembrei rapidamente aqui, hoje eu publiquei um artigo na revista Fórum, justamente falando da política pública de segurança. E eu abro o artigo com uma fala do governador do estado, em que ele diz que é pai e sabe bem o que é essa dor. E eu vou contradizendo ele. Bom, espero que não... E vou contradizendo, não, você não sabe o que é essa dor, né? Uma pessoa que incentiva uma política pública de segurança como essa, colocada, inclusive, numa situação absurda de já no início do seu governo, né? Foi eleito com a pauta militarizante das polícias, né? Como uma pessoa que é gestora dessa política pública pode se colocar no lugar de quem está sofrendo dessa maneira? Eu acho que é bem difícil, né? Afinal de contas, que se ele se colocasse no lugar dessas pessoas, ele jamais faria a gestão de uma política pública tão genocida como a que está colocada no estado do Rio de Janeiro de hoje. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, uma vez que não dá, e é impressionante, né? Ele tem baixado o tom com relação à política pública de segurança, justamente porque teve muitas ações, muitos moradores de favela questionando, né? Quando a gente olha para os dados, é absurdo, né? O ISP apontou que desde o início da pandemia aqui no Rio de Janeiro, a gente teve 177 pessoas mortas. E quando a gente olha basicamente ao número de pessoas mortas nas favelas pelo coronavírus, e é claro que esse número está subnotificado, a gente vê que esse número é cerca de 260 pessoas. Ou seja, a gente tem aí o coronavírus matando efetivamente as pessoas na favela e na periferia, e a gente tem um braço armado do poder público do Estado também matando pessoas. Então, quando a gente pergunta, mas quem está matando mais? Quem está matando mais é quem faz a gestão da saúde pública, quem faz a gestão da política pública de segurança. Efetivamente é isso, assim. Porque quando a gente olha o quanto que a desigualdade, né, foi escancarada, e o Flávio estava falando isso aqui pra gente, a desigualdade foi escancarada com a questão do coronavírus, mas a desigualdade social hoje, ela pauta muito aquilo que é prioridade da política pública de segurança, né? Parece de segurança e todas as outras políticas públicas, né? É impressionante o quanto que a gente percebe que a desigualdade social pauta não para acabar com a desigualdade social, pauta para enfatizar a possibilidade de desigualdade social. Isso a gente vê quando o governador do Rio de Janeiro quer privatizar a SEDAI e deixou de aplicar, e agora no início do ano contingenciou
em 94% aquilo que já estava previsto para saneamento básico. Ou seja, quando a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de destinação dessa água. E é claro, nesse momento em que a gente tem efetivamente a água como e a entrega do serviço, né? A água já é reconhecida pelos principais organismos internacionais de direitos humanos como algo essencial para a vida. Então, a água e o saneamento básico. Estou olhando aqui para ver se o Flávio entra. Eu ainda não vi o Flávio aqui, mas eu vou tentar chamá-lo novamente, porque minha internet está indo e voltando o tempo inteiro. Então, a gente vai ter probleminha aqui nessa... Flávio Serafini. Convidei de novo. Flávio entrou aqui. Flávio, dá uma olhadinha aí, porque eu fiz o convite para você. Aceita aí pra gente. Então, a gente precisa levar em consideração todas essas políticas que, na verdade, perpetuam as desigualdades sociais e não vêm no bojo para resolver a desigualdade social, né? Isso é muito grave. Isso é fazer com que o Estado ele seja mínimo naquilo que é de garantia, né, das principais prioridades, ou seja, daquilo que deveria ser a principal prioridade. Prioridade é acesso à água, prioridade é acesso a tanto que a gente viu o governo Witzel fazendo, foi basicamente uma aposta na privatização de empresas públicas no Rio de Janeiro, na privatização, na possibilidade, né, de privatizar as universidades públicas. Então, isso é muito escandaloso, porque ele põe em risco não só a SEDAI, né, efetivamente, mas também universidades que fazem ali toda a produção de conhecimento, que garante também a soberania do Estado do Rio de Janeiro. Então, coloca tudo isso em risco, né, como se o Rio de Janeiro fosse um grande balcão de negócios, né. Para isso, inclusive, vou convidar vocês para entrar. Nós fizemos uma página chamada O Rio Não Se Vende, inclusive entendendo o quanto que a gente precisa organizar as nossas forças. A gente tem ali no Rio Não Se Vende mais de 60 organizações, justamente para que a gente possa barrar esse pacote de privatizações colocadas pelo Witzel aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, o Flávio está falando que mandou e não entrou. Que loucura. Eu acho que é porque a minha internet tá indo e voltando. Vamos tentar de novo. Mandei de novo, Flávio. Então a gente tem isso, né? Então entra lá, a gente tem uma página também aqui no Facebook, o Rio Não Se Vende. A gente tem uma página num site onde está colocado ali todo o pacote de maldade do Witzel e também todo o debate relacionado à privatização da SEDAI. Então são temas fundamentais, isso fala da política que estrutura o estado do Rio de Janeiro e, portanto, a gente precisa fazer com que o Estado seja soberano, ainda mais nesses momentos de pandemia, né? Que a gente possa fortalecer a estrutura do Estado e não colocar a estrutura do Estado para ser vendida, né? Como o próprio Witzel tem se proposto. Bom, o Flávio falou para eu mandar aqui para ele de novo. Deixa eu ver se assim vai. Flávio, se chegou aí, você tem que aceitar. Então, a gente não pode... Aí, o Flávio. Estava falando com o Flávio. A minha internet está uma porcaria, querido. Vamos a minha lá. Também não está grandes coisas, não. E hoje eu estou no modo braço aqui, ó, porque o celular está com pouca bateria, está ligado na tomada. Eita! Então está no modo braço aqui, mas está tudo bem. Então, Flávio, eu estava falando aqui um pouco do pacote de privatização, da campanha que a gente está fazendo. O Flávio assina junto com a gente o Rio Não Se Vende, justamente entendendo o quanto que a gente precisa fortalecer a estrutura do Estado. E nesse momento que a gente vê o quanto que as privatizações, enfim, o sucateamento da estrutura do Estado
também isso reverberou na política colocada na saúde pública, né? A gente viu o quanto que tentaram mercantilizar a saúde pública e que hoje, se a gente não tem saúde pública para todos da maneira que deveria ser, é porque vem de um processo também de privatização da saúde, né? E de sucateamento justamente para justificar a sua privatização. Não, Renato, acho que essa campanha O Rio Não Se Vende ela é fundamental. Ela tem como centro a defesa, né, da SEDAI, a luta contra a privatização da SEDAI. O Rio de Janeiro ele enfrenta alguns impasses, algumas contradições que são muito gritantes. Uma delas é a própria SEDAI. É uma empresa pública de produção e abastecimento de água, que é lucrativa, nos últimos anos tem dado lucros, né, na casa dos centenas de milhões de reais. O governo federal tem uma dívida com o Rio de Janeiro relacionada a impostos cobrados indevidamente de bilhões de reais por conta de impostos pagos pela SEDAI, que devem ser ressarcidos ao Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo a gente não tem o investimento necessário para garantir água para toda a população e tem uma pressão permanente pela venda da SEDAI, que é um passo a mais no sentido da mercantilização de um bem, talvez o bem mais fundamental para a sobrevivência da humanidade, né? Acho que é o ar e a água, né? E a gente, na verdade, tinha que, inclusive nesse momento de crise que a gente está vivendo, agora uma crise agravada pela pandemia, ter um grande programa de investimento em obras públicas para levar saneamento para os diferentes lugares, para levar água e coleta de esgoto para as favelas, para o interior, para a Baixada, para São Gonçalo. A gente tem cidades onde o acesso à água tratada, né, passa pouco de 50%, e o acesso ao esgoto sanitário é reduzidíssimo. No momento de uma crise sanitária como essa que a gente vive, as desigualdades aparecem de uma forma mais violenta. E essa questão da água é fundamental. E não adianta privatizar com a promessa de que vai ampliar a rede, porque a gente sabe que onde a gente teve privatização, onde tem esse processo de mercantilização da água, tem encarecimento, tem dificuldade de acesso aos mais pobres. Não à toa que alguns países chegaram a privatizar e depois reestatizaram a água, porque o princípio do fornecimento da água é a garantia do direito à vida, não pode ser a mercantilização. Então essa campanha O Rio Não Se Vende é muito importante, é importante que as pessoas se informem, que as pessoas se apropriem. A SEDAI é uma empresa estratégica para a garantia desse direito no Rio de Janeiro, e essa é, inclusive, mais uma das contradições do governo Witzel. O Witzel se elegeu prometendo não privatizar a SEDAI, e agora tenta articular para encaminhar a privatização da SEDAI de uma forma sorrateira, falando de que é inevitável, quando, na verdade, graças à SEDAI, o governo federal tem uma dívida com o Estado do Rio de Janeiro bilionária. Né? Na verdade, a gente está nessa crise, a gente sabe, tem muito erro do governo Witzel, é um governo que ainda não conseguiu construir uma saída estratégica para enfrentar a crise econômica, é um governo que aprofunda o processo de criminalização da pobreza, que mergulha nos velhos esquemas, das velhas práticas políticas do fisiologismo e da corrupção. É claro que o governo Witzel contribui para aprofundar a crise, mas também é muito nítido para a gente que existem questões estruturais e a questão do pacto federativo, dessa relação entre o Estado e a União, é um elemento fundamental, que passa pela questão da dívida que é cobrada do Rio de Janeiro, que é absolutamente absurda, estapafúrdia, e passa pelas dívidas que o governo federal tem com o Rio de Janeiro, que são subdimensionadas e que não são pagas. Uma parte dessa dívida é relacionada à SEDAI, outra relacionada à Lei Candir. Então, são muitas batalhas. Acho que o Rio de Janeiro, quando a gente viu se encerrar o ciclo de governo do PMDB, talvez tinha uma expectativa na população de que se abrisse uma nova página, de que a gente fosse entrar num novo ciclo onde a corrupção fosse colocada em segundo lugar e que se colocassem outras diretrizes para o desenvolvimento. Mas, pelo contrário, acho que o governo Witzel, junto com o governo Bolsonaro hoje, são os grandes exemplos do fracasso da extrema-direita no Brasil. O governo Witzel paralisado, já está aí há 4 dias, não tem sequer líder do governo, porque o nível de crise é tão grande que não consegue sequer, né, compor uma base, tentou comprar deputado no varejo, numa lógica ali de, né, negociar cargos, etc., e não está sequer conseguindo tamanha crise. E o governo Bolsonaro
é esse avanço autoritário, que aprofunda a crise econômica, que nos deixa sem ministro da Saúde em plena pandemia e que se choca o tempo inteiro com as instituições minimamente democráticas do nosso país. Sem dúvida, o ciclo que a gente vive histórico, desde 88 para cá, com a aprovação da Constituição, ele é um ciclo que está em crise. Mas o governo Bolsonaro, ele significa não a superação dessa crise no sentido de uma repactuação com mais democracia, com garantia de direitos sociais. O que ele significa é a decadência desse processo, né? É o fechamento, é a crise desse pacto democrático no sentido mesmo de uma crise democrática e não de um aprofundamento democrático. Acho que a gente tem um desafio muito grande de se mobilizar, de se organizar. Eu tenho acompanhado as lives que você tem feito toda semana, né, várias lives, e acho que essa é uma iniciativa fundamental. A gente tem que estar debatendo, a gente tem que estar dialogando. A crise está acontecendo e a gente com muita dificuldade para sair de casa. É importante que a gente se prepare, porque o desafio da defesa da democracia contra a barbárie, dos direitos sociais, continua se colocando, especialmente nesse momento de pandemia. Eu acho que você traz, Flávio, a questão da crise do governo aqui no Rio de Janeiro e o quanto que a gente também precisa fazer o debate pautado na realidade, né? Claro que a gente vê ali toda a possibilidade, e a gente viu com as ações da Polícia Federal na última semana, e a gente tem que olhar com muito cuidado esse reordenamento também com relação à própria Polícia Federal, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília, né? Óbvio que ali tem não só a vontade do presidente Bolsonaro de tornar a Polícia Federal numa polícia política, como ele fala isso publicamente, né? Não fica só no interesse, ele fala isso publicamente e a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Inclusive, o Witzel colocou num primeiro momento que todas as ações eram relacionadas basicamente a uma retaliação política que ele poderia estar sofrendo no primeiro momento. Mas quando a gente olha tudo que o Ministério Público levantou, são gravíssimas as denúncias, não é mesmo, Flávio? Muito grave, Renata. Primeiro é importante dizer que a gente tem conversado muito e atuado com toda a cautela nessa crise. Essa operação policial mesmo que atuou contra o Witzel, ela se estruturou num tempo recorde, né? Isso logo depois do Bolsonaro mudar o comando da Polícia Federal num processo de intervenção política na polícia e com uma atuação da Procuradoria-Geral da República extremamente rápida e recorde para um adversário político do presidente da República, que nos deixa a dúvida se a Procuradoria-Geral da República estava querendo prestar um serviço ao bolsonarismo, né? É importante destacar que o Aras quebra uma tradição de 20 anos que a gente tinha no Brasil do Procurador-Geral da República sair da lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores. O Temer primeiro quebrou com a tradição no governo Lula e Dilma de ser o primeiro da lista, e o Bolsonaro quebrou a tradição de ser alguém da própria lista tríplice, ou seja, ele submete a Procuradoria-Geral da República, ele desestrutura os órgãos de aferição de lavagem do dinheiro e agora ele tenta comandar a Polícia Federal. É nesse contexto que acontece essa operação aqui contra o Witzel, então a gente está muito atento a isso. Por outro lado, a gente também se deparou na necessidade de aprofundar a análise das denúncias contra o Witzel e viu que as denúncias são muito sólidas, né? O Witzel pessoalmente desfez a decisão que havia desclassificado uma dessas organizações que atuam no estado do Rio de Janeiro, que estão envolvidas em esquemas de corrupção e que estavam impedidas de fechar contratos com o governo do estado. O Witzel pessoalmente assinou uma decisão revertendo isso. A gente que viu aqui o sistema de lavagem de dinheiro do Sérgio Cabral através do escritório de advocacia da esposa dele, viu mais uma vez aparecer a evidência de que o escritório de advocacia da esposa do Cabral tinha contratos com o senhor Mário Peixoto, que é o empresário imbricado da maior parte dessas denúncias de corrupção. Então a gente já vinha considerando as inconstitucionalidades do governo Witzel,
desde que ele vem com o discurso de estimular execuções sumárias, de estimular as ações na favela, de estimular que a polícia pratique assassinatos. A gente, né, vinha já fazendo pressão, você fez denúncia internacional, a gente fez denúncia conjunta na Procuradoria-Geral da República contra o governador, e ele permanecia com essa agenda. De repente, ele se vê também mergulhado nessas denúncias de corrupção. E ontem a gente vê o governo dele também ter as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. É um governo que está se desmontando. E no meio desse desmonte, o que chama a atenção? A gente sempre teve uma posição, e eu e você nesse sentido, muito firmes, né, de que a gente é oposição, de a gente dialoga com o governo para tentar avançar com as pautas dos movimentos sociais, com as pautas que a gente defende, mas não tem composição, não tem secretário preferido, não tem nada disso. Mas a gente via que dentro da própria base do governo tinha ali uma disputa por um secretário aparentemente autoritário, que queria o tempo inteiro angariar mais poder, que se confrontava com deputados da própria base do governo, e de repente o Witzel, no meio dessa crise, fortalece ainda mais esse secretário. Só que esse secretário é o sujeito que tem registrado que no meio da pandemia ele almoçou com esse tal empresário Mário Peixoto, e que tem registro de que em um único dia eles teriam trocado mais de 20 telefonemas. Então o que o governo Witzel tem feito no meio dessa crise é dar o famoso, né, fuga para frente, né? É a famosa fuga para frente. Ao invés de recuar nas medidas que nos jogaram na crise, ele mantém os contratos com as empresas denunciadas por corrupção, ele fortalece o secretário, que é o principal elo com esses empresários, e ele busca ressignificar a relação com o parlamento numa lógica ainda mais fisiológica. Então, isso é absolutamente inaceitável. Então, nesse momento, a gente vive uma crise onde bate o recorde, o número de mortes pelo coronavírus. Se acirra a ação policial levando as mortes nas favelas. Temos uma crise no nosso sistema educacional porque o secretário impôs um modelo de educação à distância que está deixando de fora cerca de 60% da rede. Nós temos uma rede hoje cada vez mais dividida, ampliando o impacto da desigualdade social na nossa rede de educação. O resultado disso certamente vai ser o número recorde de evasão de crianças pobres deixando a escola. No meio disso tudo, um governo que hoje não tem sequer líder na Assembleia Legislativa. Ou seja, o Rio de Janeiro está numa crise muito profunda e a gente está trabalhando para construir essa saída. Nesse sentido, eu quero destacar o seu papel, Renata. Você é uma deputada de primeiro mandato, uma deputada que se elegeu num cenário muito doloroso para todos nós, que foi o cenário do assassinato da Marielle, de quem você foi amiga durante praticamente toda a sua vida, de quem nós fomos durante muitos anos colegas, né, companheiros, também amigos, né, eu na relação mais recente, de 2006 para cá. E eu quero destacar a importância da sua chegada na LERJ. Né? Você chegando, né? Chegou fazendo pressão, inclusive uma avaliação que eu já fiz algumas vezes, que eu acho importante fazer para você nesse momento publicamente, é que aquela denúncia que você fez contra o Witzel na ONU, que gerou tanta crise, que fez ele pressionar deputados para que entrassem com pedido de cassação do seu mandato, aquela denúncia, na minha avaliação, ela é um marco no próprio discurso do governo Witzel, que ele continuou alimentando a violência policial. Mas desde aquele cenário onde ele teve um desgaste imenso, ele passou a controlar um pouco mais a língua dele. Ele passou a falar menos em tiro na cabecinha, ele não fez nunca mais aquela palhaçada que estimulou, né, a sua denúncia na ONU, que foi subir num helicóptero da polícia e forjar que estava participando de uma operação com ele dando tiros, né, que seria absolutamente, né, ilegal e criminoso. Então, assim, queria destacar essa atuação. Eu acho que a gente tem conseguido trabalhar muito bem junto na LERJ, fazendo aí desse ano e meio, um ano e meio de oposição ao governo Witzel, firme, construtiva, né, transformadora e à altura dos desafios da conjuntura no Brasil, que é uma conjuntura muito difícil, né, autoritária, fascista, e o Witzel é parte desse processo.
Não, sem dúvida, eu acho que, Flávio, você resgata essa questão do pedido de cassação, né? Que é um marco, né? Naquela época, eu fui olhar para ver se algum governador tinha feito um pedido público de cassação de algum deputado aí nesse período aí que a gente tem da nossa recente república, né? Cerca de 130 anos. Nenhum governador tinha pedido a cassação de nenhum deputado publicamente. E é muito simbólico que ele tenha se sentido legitimado de fazer isso contra mim, justamente porque numa postura extremamente autoritária e também não entendendo o papel do legislativo, né? É importante colocar aqui, né? O papel do legislativo constitucionalmente colocado é justamente de legislar e fiscalizar o poder executivo. Então, ele comete, inclusive, crime de responsabilidade quando ele não deixa o legislativo funcionar da maneira que tem que funcionar. Então, é muito simbólico isso, e é muito simbólico que tenha sido uma atitude tão autoritária quanto, né? Eu até, um dia desse, fazendo um comentário no meu Twitter, eu comentava, eu espero que o governador não esteja sendo vítima da mesma perseguição política que ele fez comigo. Afinal de contas, a gente separa o que é o presidente da República, que tenta, enfim, emparelhar toda a estrutura, mas é importante lembrar que o Witzel foi eleito do mesmo palco do Bolsonaro, que esse pedido, inclusive, de cassação foi super apoiado pelo campo bolsonarista dentro da Alerj, e uma vez que ele racha com o bolsonarismo, né, ele só racha em termos de estratégia dentro do seu próprio governo, mas ele não abre mão, por exemplo, da sua política militarizante, não abre mão da sua política privatista, que é a mesma política tocada pelo bolsonarismo. Então, é importante que a gente faça uma caracterização que reconheça que o bolsonarismo, nesse momento, utiliza, sim, a estrutura pública para se manter no poder, inclusive, né, essa tentativa de emparelhamento da própria Polícia Federal e o que fez com o Aras, né? Impressionante a relação ali de subserviência que o Aras tem com relação ao Bolsonaro, e isso demonstra assim, um perigo real, né? O Bolsonaro ele atenta contra as instituições e está lá o Aras respaldando o Bolsonaro, né? Então é impressionante como isso coloca aí um desafio para a democracia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de reconhecer quem é que toca a política bolsonarista, né? Um outro exemplo que acontece de um dos governadores é o próprio Dória. O Dória também acha, porque nesse momento que teve uma diferenciação da política negacionista ou não, aquela que nega a realidade, que nega a ciência, que nega a tecnologia, que negou o coronavírus, mas efetivamente não negar não fez esses mesmos governantes, tanto o Dória quanto o Witzel, abrir mão da sua agenda bolsonarista. Pelo contrário, a gente viu que o Witzel aqui no Rio de Janeiro está entendendo esse momento como uma oportunidade de negócios, uma oportunidade para colocar os bens públicos, né, o patrimônio público do Rio de Janeiro no balcão de negócios. Então, é quase como se repetisse aqui a fala do ministro do Meio Ambiente. Vamos aproveitar que está todo mundo olhando para o coronavírus e vamos vender aqui, botar para privatizar e desestatizar todo o patrimônio público do Rio de Janeiro. Então, isso é muito simbólico também, não é mesmo, Flávio? Não, com certeza. Quem está nos assistindo, o Witzel mandou um projeto para a Alerj, que era um pedido de carta branca para privatizar empresas públicas, universidades, se desfazer de fundações, sem apresentar um plano, uma estimativa de despesas, nada. Um exemplo que a nossa assessoria trabalha, né, uma das pautas que a gente acompanha muito, é da agricultura familiar. E dentre as empresas públicas que tem no Rio de Janeiro, a gente tem, por exemplo, a Emater, que é a empresa de extensão rural do estado do Rio de Janeiro, que atende a milhares de agricultores familiares
E, através do apoio da Emater, a agricultura familiar no Rio de Janeiro gera, por ano, mais de 500 milhões, né, de reais, movimenta a economia do Estado, emprega dezenas de milhares de famílias, e a gente não sabe se está no plano do governo Witzel privatizar ou não a Emater. Nos releases que eles andaram soltando para a imprensa, mostrando as despesas de cada órgão, a Emater está no meio. Witzel vai fazer o que com a Emater? Vai privatizar? Vai fazer um PDV para acabar com o corpo técnico da empresa e não vai recontratar e acabar com a agricultura familiar, num estado que já tem um problema crônico, que é a dependência da cadeia do petróleo, que tem mostrado para a gente a gravidade dessa cadeia, porque quando ela entra em crise, a gente sofre, por um lado, com a queda na arrecadação de royalties e sofre, por outro, com uma redução na atividade econômica. A gente tem que diversificar a nossa economia e tem que diversificar pensando geração de renda e trabalho da forma mais econômica possível. E a agricultura familiar, por exemplo, é isso. A gente tem, nos últimos anos, estimulado o apoio à agroecologia, à agricultura orgânica, e o governo, ao invés de olhar para isso, ele aponta para uma agenda de desmonte das instituições públicas que podem fomentar e induzir processos de desenvolvimento. A mesma coisa se dá também com a nossa fundação voltada para a pesca, né, que arrecada muito mais recursos com projetos do que custa aos cofres públicos. Então, são instituições de fomento ao desenvolvimento, de garantia de direitos sociais, de garantia do direito ao trabalho, e o governo Witzel, de forma criminosa, num momento, né, de pandemia, num momento de perplexidade com tudo que a gente está enfrentando, manda esses projetos como se eles fossem fundamentais para salvar as finanças públicas, sem nenhum tipo de detalhamento, e aí, de repente, a gente se depara que contratos que batem a casa de bilhões de reais, têm todos os indícios de superfaturamento, poderiam ter sido fechados por valores 20%, 30% mais baixos, sem esses esquemas e garantindo saúde para a população. O governo Witzel prometeu entregar 1.500 leitos no estado do Rio de Janeiro, de UTI, através dos hospitais de campanha. Até agora entregou menos de 200. Eram 7 hospitais de campanha, até agora só tem um funcionando. Meio. Exatamente. E não está funcionando plenamente, está funcionando pela metade. Isso é muito grave, né? E isso é um dos elementos do pano de fundo que nos coloca nessa leitura de que, apesar de ter sido importante, e a gente tem esse reconhecimento, o Witzel, assim como o Dória, se diferenciarem do Bolsonaro e aceitarem uma agenda de enfrentamento ao coronavírus com isolamento social, com medidas para enfrentar essa crise, a verdade é que o governo Witzel, no meio desse caminho, está afundando. Está afundando nas denúncias de corrupção, está afundando nas lutas de facções que ele mesmo fomentou dentro do próprio governo e está afundando nessa agenda de genocídio do povo negro, que está muito acentuado aqui no Rio de Janeiro, com a volta dessas ações com mortes nas favelas. Eu acho que, Flávio, quando você coloca o quanto que, em termos de saúde, a gente teve efetivamente aí uma gestão, no mínimo, pouco cuidadosa, né, para dizer o mínimo, né, porque quando a gente olha o Tribunal de Contas sugerindo a reprovação das contas do Witzel, justamente porque ele deixou de aplicar mais de 600 milhões na saúde pública, ainda no ano passado, 600 milhões que faz falta hoje diante de uma pandemia colocada, né? Se fosse investido, quem sabe a gente já teria um pouco mais de condição de lidar com essa pandemia. Agora, nesse ano, a gente viu que foi um processo muito rápido de socorro nessa pandemia e foram disponibilizados aí mais de 700 milhões que foram entregues nas mãos de empresas inescrupulosas, empresas que já tinham aí, no âmbito da discussão do erário público, uma negativa em receber orçamento público, justamente porque já devia aí um processo extremamente corrupto, né? A gente lembra, quando você cita a Iabas, é uma empresa que já prestou serviço para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Inclusive apelidada por muitos que acompanhou o processo de Diabas, justamente
porque é uma empresa ineficiente que a gente precisa lembrar a saúde pública no Rio de Janeiro, na cidade, né, no município do Rio de Janeiro, entrou em colapso total ainda no final do ano passado, antes de existir coronavírus efetivamente no Brasil e ser essa pandemia concretamente. Então, é importante que a gente olhe que houve uma ingerência, que houve ali uma má gestão do dinheiro público quando ele deixou de ter aplicado na saúde pública mais de 600 milhões, como prevê, enfim, a Constituição, e agora entrega o dinheiro público na mão de empresas completamente descomprometidas com a lisura dos processos. Então, é quase que abrir mão de fazer gestão da saúde pública no estado do Rio de Janeiro, não é mesmo? Com certeza, Renata. Você citou pontos aí desse relatório do Tribunal de Contas do Estado, que é muito importante a gente debater. Porque a gente no Rio de Janeiro vive uma situação onde, por exemplo, somos o estado no país com o maior número de crianças e adolescentes que não estudam e nem trabalham, né? Que estão fora da escola, que estão, né, nessa situação de uma dificuldade para se inserir no mundo do trabalho, mesmo informal, mas que também não conseguem dar continuidade à sua escolaridade, que de alguma forma, né, são expulsos dos bancos da escola. E a gente não conseguir, não ter políticas para reverter esse quadro e ainda por cima o governo deixar de investir o mínimo constitucional em educação, isso é muito grave. A gente tem travado uma batalha, né, com as políticas educacionais já há muito tempo, e no governo Witzel, com o novo secretário, que a gente inclusive achou que fosse ter um diálogo melhor, porque são um ex-deputado, etc., achou que fosse dialogar mais, é uma postura extremamente autoritária e não dialógica. Então ficam todas as instituições, não só a gente na Comissão de Educação, mas a gente vê o Ministério Público, a Defensoria Pública, querendo apontar questões que quem acompanha a educação de forma permanente sabe que são centrais, e uma dificuldade na escuta do secretário. Desde que começou a pandemia, ele já fez mais ou menos uns 5 anúncios não cumpridos. E anúncios centrais, não são anúncios pouco importantes. Primeiro, ele disse que ia começar um processo de educação à distância. Ele deu essa declaração mais ou menos no dia 20, dizendo que ia começar no dia 27. O processo só começou, né, de março ainda. O processo só começou a se estruturar, de fato, no final de abril, né? Ou seja, um mês depois dele anunciar que é para a semana seguinte, é que a questão começa a se estruturar. E quando começa a se estruturar, começa a aparecer a precariedade, que a gente já vinha apontando. Isso não basta. Isso não basta. Pelo menos metade da rede não vai ter acesso à internet. Não pode se fiar só no uso das plataformas digitais. Os próprios profissionais da educação não conseguem entrar e usar as plataformas de uma forma estável. Isso vai ser fingir que está educando e precarizar ainda mais a escola pública, jogando para fora quem não consegue ter nenhum tipo de acesso à internet. Aí foi anunciado que ia ter chip na casa das pessoas. Os chips nunca chegaram e nunca vão chegar. Foi anunciado que ia chegar material impresso na casa das pessoas. O material impresso demorou mais de 45 dias, Renato. Só chegou há 10 dias atrás na casa das pessoas. Então, o estudante que não tem acesso à internet, ele demorou 1 mês e meio com relação ao estudante que tem para ter acesso a algum material. E tudo de forma muito precária. Agora, a Defensoria Pública conseguiu uma decisão na Justiça para que seja garantida alimentação escolar para todos os estudantes através da distribuição de cestas básicas ou de recursos em dinheiro para que as famílias comprem gêneros alimentícios. Sabe o que o secretário de Educação está dizendo? Olha, essa política eu não tenho como fazer, então eu vou reabrir o refeitório das escolas para poder dar alimentação no refeitório das escolas, onde sabe que isso significa expor a população pobre que tem a necessidade da alimentação ao coronavírus. O Crivella começou a pandemia fazendo isso e teve que recuar, porque as famílias não iam e porque a própria Justiça considerou aquilo inapropriado. Então, para onde a gente olha nesse governo é crise. E são crises construídas. Por exemplo, na educação, não ter o investimento do mínimo constitucional é estar construindo uma crise. Uma área que a gente tem
há décadas a obrigação constitucional de investimento mínimo, todo gestor que entra sabe que tem esse desafio. Na saúde, a mesma coisa. Pezão já vinha enfrentando um processo de impeachment antes de ser preso, porque não investia o mínimo constitucional em saúde. E agora a gente se depara com essa nova situação também no governo Witzel. É muito grave. Embora a gente não achasse, né, que o impeachment fosse desejável nesse momento, a nossa avaliação é que ele vai se tornando cada vez mais necessário. Né? Esse é um debate importante da gente fazer com quem está nos acompanhando. A bancada do PSOL fez uma oposição firme. Em alguns momentos, a gente chegou a se preparar para entrar com pedido de impeachment, mesmo sozinhos, por conta da política de extermínio da juventude negra e favelada. Nesse momento em especial, a nossa avaliação era de que não é desejável o impeachment do Witzel. Mas ele está se tornando cada vez mais inevitável diante da gravidade das ações do próprio governador. Por que não era desejável o impeachment do Witzel? Na minha opinião, falando com toda sinceridade, porque a gente vive uma crise institucional no nosso país. Bolsonaro cava o tempo inteiro uma crise institucional. E a gente sabe que quando a gente tem crises institucionais, a estratégia, né, que se define para se desestruturar os poderes institucionais vigentes é você criar vazios de poder, é criar dualidades. Então, é claro que um processo de impeachment, um processo, né, que nesse momento cria um vazio de poder num estado importante da federação, é um processo que nos preocupa por aprofundar a gravidade do quadro de crise institucional. Por outro lado, as nossas preocupações com essa conjuntura, com esse avanço neofascista, especialmente através das ações do Bolsonaro, não pode também nos fazer não perceber a gravidade das ações de um governante que, primeiro, desenvolve boa parte da mesma agenda do bolsonarismo. E, segundo, que se vê cada vez mais entranhado em esquemas. Né? Nesse momento é importante a gente dizer, Witzel não é alguém que faça parte da trajetória das forças democráticas no Brasil. Ele é um expoente da extrema-direita que se elegeu junto com os bolsonaristas, quebrando placa da Marielle e prometendo aprofundar a criminalização e o genocídio da população pobre, negra e favelada. Esse governador eleito nessas bases, hoje está afundado em esquemas de corrupção. E não somos nós que vamos conter a fragilidade desse governo. Pelo contrário, a gente vai para cima para fazer com que não haja espaço para o bolsonarismo ocupar, né, qualquer vazio que venha a se dar na política do Rio de Janeiro. Vamos trabalhar para que a gente enfrente essa realidade e garanta que as instituições no Rio de Janeiro funcionem e que a democracia e o poder popular se exerçam através de transparência, através de mobilizações nesse processo como um todo. Bom, eu acho que a sua avaliação é ótima, Flávio, importante. Amanhã vai ser um dia de decisões para a nossa bancada, então eu acho que essa avaliação é importante para as nossas decisões também tomarem corpo, tomarem, enfim, efetividade, justamente porque a gente entende e tem muita responsabilidade em cada decisão que a gente toma enquanto bancada, enquanto um expoente importante na política do estado do Rio de Janeiro. Então, foi muito importante poder te ouvir. A nossa live já vai cair, ainda mais que a gente teve um probleminha, teve um delay, toda hora a internet indo e voltando, mas a gente já está caminhando para o final. Então, eu queria que vocês seguissem as redes do Flávio. O Flávio tem aí umas redes muito interessantes que coloca também toda a atuação do ponto de vista da Comissão de Educação, uma comissão fundamental que o Flávio, enfim, preside e traz todos os debates colocados aí com relação à educação pública. Vi que passou por aqui o Pedro Mara, passou por aqui outras pessoas também ligadas à educação, e o quanto que é importante a gente ter pessoas como o Flávio fazendo esse trabalho de maneira tão concreta e eficiente dentro de uma casa como a Alerj. E aí lembrar para vocês também que todas essas lives estão disponíveis no nosso YouTube. Nosso YouTube é Renata Souza Pessoal, e vocês podem lá encontrar lives que já fizemos com Talíria, com Freixo, enfim,
com a mulherada boa também, colocando avaliações aí nesse momento de pandemia. Então, chega lá. Então, Flávio, eu queria que você, enfim, fizesse as suas considerações finais, até porque a gente tem muito trabalho aí ainda nesse finalzinho de noite. Ô, Renato, eu acho que eu travei. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá bom, para mim aqui a minha imagem está travada para mim, mas se vocês estão me ouvindo, está ótimo. Tá, bom, Renato, eu queria te agradecer a gente fazer essa live em conjunto. Eu vinha pensando nisso. A gente tem comprado muita batalha junto ali no parlamento, a gente tem enfrentado essa mudança, né, no ciclo político do Rio de Janeiro, com o enfraquecimento do MDB, o ascenso dessa extrema-direita, e a gente tem trabalhado muito para consolidar o papel do PSOL como força de oposição, como força da luta socialista, como força da luta dos oprimidos, dos explorados, né, dos negros e negras, uma bancada que nessa nova legislatura enegreceu, se feminilizou, e acho que a gente tem muito desafio pela frente. A gente hoje tem a necessidade de compor uma frente antifascista no Brasil e tem a necessidade aqui no Rio de Janeiro de, além da luta contra o fascismo, encontrar uma luta para a saída da crise. A pandemia está aí, continua matando muita gente, a pressão econômica e a chantagem sórdida do bolsonarismo tem feito com que governos estaduais e prefeituras cedam e rompam com o isolamento social. A gente tem visto isso com o Crivella aqui no Rio, a gente viu em Niterói o Rodrigo Neves, a prefeitura tinha começado com uma agenda boa, porque a gente aqui tem um orçamento diferenciado por conta dos royalties do petróleo e por conta de uma arrecadação historicamente alta, mas cedeu à pressão de determinados setores econômicos e do próprio bolsonarismo e iniciou um processo de transição que pode matar muita gente. Hoje, todas as pesquisas têm mostrado que romper o isolamento social ainda é precoce e vai aumentar o número de mortes. E a gente tem um compromisso com a defesa da vida e, nesse momento, ainda é fundamental dizer: fique em casa, proteja as vidas e vamos lutar contra o fascismo e o autoritarismo como conta do país. Valeu, Renata. Beijo. Beijo para todo mundo. É isso, Flávio. Acho que o seu recado foi dado com perfeição. Acho que a gente está aí nessa bancada construindo também a nossa responsabilidade enquanto uma oposição que faz jus de concretizar o nosso lugar ali dentro da Alerj. A gente sabe que não é fácil concretizar esse lugar, mas o quanto que a gente também tem se disponibilizado a fazer esses debates públicos que são essenciais, né? Então, quero te agradecer muito, Flávio, que a gente possa fazer mais debates como esse juntos. Também estou tentando com o resto da nossa bancada, a mulherada da nossa bancada, a fazer lives como essa. Eu acho que esses são os caminhos, inclusive, para que a gente possa ampliar o que a gente está sentindo, o que a gente está experimentando dentro dessa Casa Legislativa, em especial nesse momento de pandemia. Então, te agradeço muito, Flávio, agradeço a todos aqueles e aquelas que ficaram com a gente até agora. Um beijo grande em vocês e quem puder, fique em casa, faça a quarentena, o isolamento social. Não podemos achar natural que o Brasil tenha mais de 30 mil pessoas, o Rio de Janeiro já tem aí um número de mortes que é maior do que Rússia, do que China e do que Índia. A gente não pode achar natural que governantes tentem flexibilizar de maneira irresponsável toda a quarentena e o isolamento social. Então, se puder, fiquem em casa. Um beijo grande para vocês que ficaram com a gente até agora. Muito obrigada, Flávio. Beijo. Tchau, tchau.